iniciando mais uma série de aulas em nosso curso de síndico profissional. Este curso servirá como método introdutório ao tema condomínio edilício, abordando os principais conceitos, classificações e teorias existentes. Importante! Se você ainda não é aluno da Azevedo Educacional, vá na descrição do vídeo e faça a sua matrícula para o nosso curso de síndico profissional. Antes de adentrarmos aos detalhes e normas que tratam do direito condominial, é importante entender os principais conceitos, as classificações existentes e até mesmo a sua natureza jurídica do condomínio. Começando a nossa aula de introdução. O condomínio de edifícios de apartamentos era denominado pela doutrina como propriedade horizontal, propriedade em planos horizontais ou condomínio em planos horizontais ou superpostos. Após a edição do Código Civil de 2002, a denominação utilizada passou a ser condomínio edilício. Há doutrinadores que criticam o termo edilício, haja vista a existência de condomínios também em loteamentos fechados de casas, não tendo nenhuma relação com edificações. Continuando a nossa aula de introdução ao curso de síndico profissional, fundamentos básicos para condomínio. Assim, de forma geral, pode-se dizer que o condomínio, objeto do presente estudo do nosso curso de síndico profissional, refere-se à existência de unidades autônomas e partes comuns. A matéria está disciplinada entre os artigos 1331 e 1358 do Código Civil. Aproveitando, se ainda você não fez a inscrição para o nosso curso de síndico profissional, na descrição desse vídeo tem um link para você. Em relação à forma, um condomínio pode ser voluntário ou acidental. Vamos tratar agora da classificação dos condomínios. Será voluntário quando decorrer de acordo de vontades das partes envolvidas. Nesse caso, a convenção de condomínio determinará a cota parte de cada condomínio, que se presume idêntica se não houver disposição a esse respeito. Por outro lado, será acidental, quando independer da vontade dos membros. Um exemplo seria a herança ou doação em nome de mais de uma pessoa. O condomínio também pode ser universal ou particular. Será universal quando abranger a totalidade da coisa, incluindo frutos e rendimentos. Outra classificação de condomínio também pode ser diviso ou pró-indiviso. Detalhe: pró-diviso é o condomínio de direito, ou seja, é aquele condomínio em que cada membro tem o seu direito definido em relação à coisa comum. Já no condomínio pró-indiviso, o condômino não tem noção da sua parte no todo, permanecendo na indivisão. Pessoal, você está acompanhando o nosso curso de síndico profissional online aqui na Azevedo Educacional. Estamos falando um pouquinho para você a respeito da classificação dos condomínios. Aula muito importante que você só acompanha aqui com o professor. Continuando com a classificação. O condomínio edilício é um exemplo de condomínio pró-diviso, enquanto que a herança pode ser configurar como um condomínio pró-indiviso, quando ainda não houver sido realizado a partilha. Outro assunto de extrema importância, aproveitando também, você pode deixar na descrição do vídeo a sua pergunta aqui para a nossa equipe de especialistas em condomínio poder responder para você. Então não se esqueça, deixa na descrição do vídeo a sua pergunta para a gente responder para você. Continuando aqui,
com as nossas aulas do curso de síndico profissional. Vamos falar agora da instituição do condomínio. O condomínio edilício pode ser instituído ou constituído. Os termos representam diferentes institutos. A instituição do regime condominial prevista no artigo 1332 do Código Civil pode ser dada por um ato inter vivos, em vida, ou testamento após a morte. Para ser instituído por testamento, o mesmo deverá ser registrado no cartório de registro de imóveis e deve conter discriminação e individualização das unidades de propriedade exclusiva e das partes comuns, especificação da fração ideal correspondente a cada unidade e finalidade a que se destina. Continuando aqui com a nossa série de vídeos no nosso curso de síndico profissional, continuando ainda com instituição do condomínio. Outras formas de instituição do condomínio são: por ato do proprietário, ocorre quando o dono do imóvel destina o mesmo a determinada finalidade e o divide em frações ideais. Ato seguinte, realiza a venda das unidades autônomas. Esse processo pode ser antes ou após a conclusão das obras de edificação. Incorporação ocorre quando o incorporador, dono do terreno, promitente comprador, cessionário ou promitente cessionário, ou construtor e o corretor de imóveis, como intuito de conseguir recursos para o empreendimento imobiliário, realiza a alienação de uma ou mais unidades autônomas, seja na planta ou em fase de construção. Pessoal, se você quiser mandar sua dúvida aqui para o professor, você que está acompanhando o nosso curso de síndico profissional, estamos fazendo aqui as nossas aulas de introduções com noções fundamentais. Você que é síndico profissional, você que é síndico, quer se qualificar, na descrição do vídeo tem um link para você fazer a sua inscrição. Continuando com a instituição do condomínio. Por testamento, ocorre quando vários herdeiros herdam um apartamento, cada um de um prédio de propriedade do testador falecido. Sentença em ação de divisão, ordem judicial ou originada de determinado processo. A criação do condomínio por constituição, por sua vez, tem seu início com a própria convenção do condomínio. A convenção de condomínio pode se dar por instrumento público ou particular. Para ter validade contra terceiros, deve ser levada a registro junto ao cartório competente, desde que conte com a assinatura de 2/3 dos proprietários das frações ideais do terreno. Continuando a nossa série de aulas, ainda o tema instituição do condomínio em nosso curso de síndico profissional. Ficou com dúvida? Pode enviar sua pergunta na descrição do vídeo para o professor. Veja o que dispõe o artigo 1333 do Código Civil. Artigo 1333. A convenção que constitui o condomínio edilício deve ser subscrita pelos titulares de, no mínimo, 2/3 das frações ideais e tornar-se, desde logo, obrigatória para os titulares de direito sobre as unidades ou para quantos sobre elas tenham posse ou detenção. Veja o que dispõe o artigo 1333, parágrafo único. Para ser oponível contra terceiros, a convenção do condomínio deverá ser registrada no cartório de registro de imóveis. Veja o que dispõe o artigo 1332 e 1334 do Código Civil. O tema da aula ainda é instituição do condomínio. Você, aluno do nosso curso de síndico profissional, deixe a sua pergunta que vai enriquecer o nosso curso. A gente vai poder focar na resposta da sua dúvida.
Vamos lá. Além disso, a convenção deve contar com os requisitos previstos no artigo 1332 e 1334 do Código Civil Brasileiro, conforme veremos nas próximas páginas. Artigo 1332. Institui-se o condomínio edilício por ato entre vivos ou testamento, registrado no cartório de registro dos imóveis. Artigo 1332. Institui-se o condomínio edilício por ato entre os vivos ou testamento, registrado no cartório de registro de imóveis, devendo constar daquele ato, além do disposto em lei especial. Veja o que dispõe o artigo 1332 do Código Civil. 1. A discriminação e individualização das unidades de propriedade exclusiva, extremadas uma das outras e das partes comuns. A determinação da fração ideal atribuída a cada unidade, relativamente ao terreno e partes comuns. 3. O fim a que as unidades se destinam. Pessoal, você está acompanhando o nosso curso de síndico profissional. Olha só o nível das nossas aulas introdutórias, onde você pode ouvir através do seu podcast ou aqui mesmo também no nosso canal do YouTube, ou você que é aluno da Azevedo Educacional, aqui na nossa super plataforma EAD. Continuando, artigo 1334 do Código Civil. Além das cláusulas referidas no artigo 1332 e das que se interessados houverem por bem estipular a convenção determinará. 1. A cota proporcional e o modo de pagamento das contribuições dos condôminos para atender a cota proporcional e o modo de pagamento das contribuições dos condôminos para atender as despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio. 2. Sua forma de administração. 3. A competência das assembleias, formas de sua convocação e quórum exigido para deliberações. 4. As sanções que estão sujeitos os condôminos ou possuidores. O regime interno. Nos termos da súmula 260 do Superior Tribunal de Justiça, é reconhecida a validade da convenção condominial independente de seu registro. Nos termos da súmula 260 do Superior Tribunal de Justiça, STJ, é reconhecida a validade da convenção condominial independente de registro. STJ, súmula 260 de 28 de novembro de 2001. Convenção de condomínio aprovada, ainda que sem registro, é eficaz para regular as relações entre os condôminos. Agora vamos falar um pouco aqui no nosso curso de síndico profissional a respeito da natureza jurídica do condomínio. Você que está acompanhando pode fazer a sua inscrição do nosso curso de síndico profissional com validade em todo o Brasil, com certificado também na descrição desse vídeo. E você que é aluno já do professor pode mandar sua dúvida também, que vai enriquecer o nosso curso. A natureza jurídica do condomínio é muito importante, discutida na doutrina. Há várias teorias que tentam explicar o fenômeno do condomínio. Duas em especial merecem o nosso destaque: teoria da propriedades plurimais, parciais e a natureza jurídica do condomínio é muito discutida na doutrina. Há várias teorias que tentam explicar o fenômeno do condomínio. Duas em especial merecem o nosso destaque: teoria das propriedades plurimas, parciais e teoria da propriedade integral. A teoria das propriedades plurimas parciais explica que há vários direitos de propriedade sobre frações ideais da coisa comum, e a reunião desses direitos é que forma o condomínio. Essa é a teoria menos aceita na doutrina. A teoria que reflete a doutrina majoritária é a teoria da propriedade integral ou total,
Segundo, a qual o direito de todos os condôminos sobre a propriedade comum é um só, exercido por cada um indistintamente, limitando pelo direito dos demais. Assim diz que a unidade autônoma tem tratamento de prédio independente, como se o dono fosse proprietário individual, podendo mesmo aliená-las ou gravá-las, independente da vontade dos demais, desde que não ofenda a lei e a convenção do condomínio. É o que ocorre no caso do condomínio edilício, no qual há uma propriedade exclusiva dos condôminos sobre suas unidades autônomas e direitos conjuntos na proporção de suas frações ideais. No caso do condomínio edilício, pode-se dizer que considera-se área comum tudo aquilo que não for de propriedade exclusiva. O solo, a estrutura do prédio, o telhado, a rede geral de distribuição de água, esgoto, gás, eletricidade, calefação e refrigeração centrais e as demais partes comuns, inclusive o acesso ao logradouro público, são denominadas partes comuns do condomínio e não podem ser alienados ou divididos separadamente nos termos do artigo 1331, parágrafo 2º do Código Civil. Pessoal, a gente continua aqui a nossa série de aulas. Você que está fazendo o nosso curso de síndico profissional com certificado, você de todo o Brasil que acompanha o professor, se você ainda não é aluno, pode ir na descrição do vídeo fazer a sua inscrição. Outro assunto também, pode mandar sua dúvida, pode mandar sua pergunta, isso é muito importante, vai enriquecer o nosso curso. Estou falando aqui a respeito das noções fundamentais para você que é síndico, para você que vai ser síndico profissional, você precisa entender essas noções fundamentais de onde nasceu o condomínio. Artigo 1331. Pode haver em edificações partes que são propriedade exclusiva e partes que são propriedades comuns do condomínio. Parágrafo 2º. O solo, a estrutura do prédio, o telhado, a rede geral e a distribuição de água, esgoto, gás e eletricidade, a calefação, a refrigeração centrais e as demais partes comuns, inclusive o acesso ao logradouro público, são utilizados em comum pelos condôminos, não podendo ser alienados separadamente ou divididos. O terraço de cobertura também deve ser considerado área comum, a menos que haja disposição contrária da escritura de constituição do condomínio. Isso é o que determina o parágrafo 5º do artigo 1331 do Código Civil. Artigo 1331 para o terraço de cobertura também deve ser considerado área comum, a menos que haja disposição contrária da escritura de constituição do condomínio. Isso é o que determina o parágrafo 5º do artigo 1331 do Código Civil. Parágrafo 5º. O terraço de cobertura é parte comum, salvo disposição contrária da escritura de constituição do condomínio. Por outro lado, a unidade autônoma constitui propriedade exclusiva do titular e pode dela usar, fruir e dispor de forma independente, sem que seja necessário o consentimento dos demais membros do condomínio. Cumpre-se acrescentar que cada unidade autônoma faz jus à parte comum e dela é inseparável, independentemente de alienações ou restrições de cunho real, como penhora. A unidade autônoma também tem sua independência fiscal, ou seja, é considerado prédio isolado para efeitos fiscais, contribuindo o condômino para os impostos e taxas federais, estaduais ou municipais. A unidade autônoma sofre restrição ao seu direito de uso e fruição quando interferir no direito alheio, e assim sendo, não pode desrespeitar a segurança, o sossego e a saúde dos vizinhos, conforme determina o artigo 1277
do Código Civil. Artigo 1277. O proprietário ou possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha. Além disso, as normas do direito de vizinhança possibilitam que o vizinho prejudicado possa requerer a demolição ou reparo de um imóvel que ameace a desmoronar, bem como caução pelo dano iminente, conforme determina o artigo 1280 do Código Civil. Pessoal, você está acompanhando o nosso curso de síndico profissional com certificado. Você é aluno do professor, você é aluno da Azevedo Educacional do Brasil todo. Se você ainda não é aluno, vai na descrição do vídeo, faça agora a sua inscrição. Outra dúvida, se você tiver outra dúvida, pode mandar também na descrição do vídeo que a gente vai conversar com você. Continuando com a natureza jurídica do condomínio, noções fundamentais para você que é síndico ou para você que quer ser síndico profissional. Artigo 1280. O proprietário ou possuidor tem o direito a exigir do dono do prédio vizinho a demolição ou a reparação deste quando ameaça ruína, bem como lhe preste caução pelo dano iminente. Também é possível requerer garantia contra eventuais prejuízos caso seja realizada obra em imóvel vizinho como eminente risco de dano, conforme menciona o artigo 1281 do Código Civil. Artigo 1281. O proprietário ou possuidor de um prédio em que alguém tenha direito de fazer obras pode, no caso de dano iminente, exigir do autor delas as necessárias garantias contra o prejuízo eventual. O titular de unidade autônoma também deve respeitar a finalidade do edifício, ou seja, não pode, dentro da unidade autônoma residencial, montar um comércio ou escritório, sob pena de sofrer as penalidades previstas na convenção. Muito obrigado, você que vem acompanhando o nosso curso de síndico profissional. Muito obrigado, você que vem acompanhando o nosso curso de síndico profissional com certificado, condomínio edilício, noções fundamentais. Estamos fazendo uma introdução no tema. Você que é aluno do professor pode deixar sua dúvida na descrição do vídeo. Além disso, professor, quero fazer o curso. Na descrição do vídeo também tem um link para o nosso curso de síndico profissional. Você sabe como se tornar um síndico profissional? Busque por cursos de capacitação. Adquira experiência. Tenha uma boa comunicação. E acima de tudo, você que vai ser síndico profissional, antes, visite o condomínio que você vai enviar o orçamento. Converse com os moradores, vê a necessidade, troque ideia. Pessoal, daqui a pouquinho nós voltamos com o nosso curso de síndico profissional, com a nossa série de aulas. Você pode acompanhar aqui no canal do YouTube do professor, se inscreva no canal, garanta também a sua inscrição no nosso curso de síndico profissional com certificado. E além disso, você que é morador, você que é síndico ou você que é síndico profissional, pode deixar sua dúvida aí embaixo também na descrição do vídeo. Muito obrigado!